Nosso convidado de hoje é um engenheiro civil super tímido, workaholic assumido, empresário que não para um segundo e, ao mesmo tempo, um pai presente e um líder chamado de paizão pela própria equipe. Ele também é nosso primeiro cliente, um dos nossos maiores incentivadores, tanto da TT quanto na nossa vida. Meu parceiro de vida, pai dos meus filhos, meu adulto favorito. Hoje no TT Pod, como nosso primeiro convidado, temos a honra de receber o Luca. Boa tarde. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu que vi a TT nascer, se consolidar, se desenvolver. Estou muito feliz de estar aqui. Luca, começa contando do seu negócio. Qual que é a história da Multiforma? Nosso ramo é construção civil, mais especificamente na área de locação de formas e escoramentos metálicos para as lajes, e nós somos terceiros das construtoras. Então, as construtoras ou pessoas particulares me contratam para executar as lajes de empreendimentos comerciais ou residenciais. A Multiforma é uma empresa que se iniciou no ano de 97, pelo engenheiro civil Horácio Alfredo de Sens, que é meu sócio. Ele desenvolveu e patenteou esse sistema, e desde lá a gente vem construindo uma história na área de construção civil aqui no estado de Goiás. Luca, quando você tornou sócio da Multiforma, então ela já existia, né? Já era uma empresa consolidada. Qual que foi o maior desafio de entrar num negócio que já tinha ali uma história? Sim, como eu tinha falado, ela começou em 97, mas eu iniciei somente em 2010. E para mim foi muito natural, porque eu passei por todos os processos. Então, quando eu iniciei em 2010, eu era estagiário, ainda fazia faculdade. Então, comecei, vamos falar, de baixo, né? No primeiro momento, eu fui contratado para ser estagiário de engenharia civil e auxiliava nos projetos. E aí fui pegando o jeito, fui aprendendo como trabalhar, comecei a fazer orçamento, comecei a assumir também a parte administrativa de escritório, então acabou que fui acumulando um pouco de função. Aí, depois, já como engenheiro, já comecei a fazer um pouco de visita de obra, não fazia mais só projetos, fazia um pouco de fiscalização, fui aprendendo na prática mesmo. Então, sim, para mim foi muito natural, porque passei por todos os processos e quando chegou a hora de assumir, vamos falar assim, uma porcentagem de sociedade, eu já tinha passado por todas as as áreas da empresa. Então, já era muito natural para mim, já era muito tranquilo. Já conhecia a parte técnica, já conhecia a cultura da empresa, já sabia como tudo funcionava. E aí foi muito tranquilo. A Multiforma tem um sistema patenteado. Explica pra gente como funciona esse sistema e qual que é o diferencial no mercado de vocês. Tá? Ela foi desenvolvida e patenteada pelo Horácio, né, em meados do ano de 97, e ela funciona o seguinte, a gente tem um material, umas formas metálicas autotravantes, que a gente molda a laje no local. Assim, vou ser menos técnico para ficar entendido para todo mundo. Então, em vez da gente dela ser pré-moldada e transportada para o local, ela é feita no próprio local da obra. Então, eu monto sempre o escoramento, uma superestrutura na obra. A gente faz a colocação dos insumos, dos materiais, aço, EPS, concreto, e aí a gente funde ela no mesmo local. Então, o diferencial, primeiro, é esse. Segundo, é a praticidade. Como elas são formas metálicas, elas autotravantes, a equipe de montagem é bem rápida, prática, ágil. Então, ela é montada por uma equipe especializada no local, uma equipe treinada, uma equipe com EPIs, com cursos, com segurança de trabalho, com todas essas vantagens que exime a obra de alguma responsabilidade, porque é uma equipe já diferenciada e treinada para isso. Então, esse pessoal da minha equipe monta, é mais rápido, mais fácil e o mais importante, custo. A gente fica entre 15% e 25% mais barato do que uma concorrência.
Você é muito conhecido como workaholic. O que te motiva a estar sempre tão envolvido com os processos da empresa? É verdade. O que que acontece? Eu sou um pouco centralizador. Na verdade, pouco você está sendo generoso. na verdade, bastante centralizador. Então, no começo, até alguns anos atrás, tudo tinha que passar por mim. Isso não é legal, né? A gente vai desenvolvendo com o tempo, pegando maturidade, vai sabendo que você precisa confiar nos seus processos, né? Você precisa acreditar que o que você está implantando na sua empresa vai funcionar mesmo sem ter que passar por você. Então, estou diminuindo nos últimos 2 anos. Considero que estou acreditando mais nos processos da empresa, mas sempre dando o melhor, ficando em cima do pessoal. Mas a parte de workaholic, estou querendo diminuir, na verdade. A gente entende. Seus funcionários te chamam de paizão. O que esse apelido revela sobre o seu estilo de liderança? O paizão, eu não lembro como começou. Eu sei que algum funcionário falou isso uma primeira vez e pegou. E aí, assim, começou mais assim, ô paizão, arruma um vale, paizão, você podia comprar as férias. E aí acabou que foi ficando e continuou. Mas revela que eu tenho uma atitude bem próxima do meu pessoal. Eu acredito que a gestão de pessoas na empresa é uma parte, se não a mais importante, de quem trabalha com gente mesmo, né? O dia a dia, o tratar as pessoas com respeito, com educação, até na hora de cobrar mesmo, você ter uma postura respeitosa é muito importante. Você tem vários tipos de personalidade, cada um, você não pode tratar todo mundo igual. Uma pessoa precisa um pouco mais de aperto, uma precisa de um carinho. Então, eu acho que esse é um diferencial que eu tenho com meus funcionários e o apelido de paizão pegou. Porque o pai bate, mas o pai cuida também. Aí, acabou que pegou o apelido. Luca, quando você decidiu produzir conteúdo, decidiu pôr a gente ali nessa confiança, não era exatamente porque você achava que ia fechar contratos pelo Instagram, né? Era por quê? Na verdade, como a gente é uma empresa há quase 30 anos, nós já somos consolidados aqui no mercado do Centro-Oeste. Então, assim, a nossa maior vontade não era fechar novos contratos, até porque nós nem temos vendedores. Nossa é mais indicação. A gente já tem uma carteira bem ampla de várias construtoras que trabalham com a gente. Então, acaba que um vai indicando o outro. A vontade não era ter mais clientes ou fechar novas obras. É claro, se aparece uma nova obra pela rede social, a gente fica muito agradecido e acha bastante legal. Igual, inclusive, já aconteceu, desde quando vocês fazem a gestão das nossas mídias sociais. Mas a maior vontade e o que a gente precisava mesmo é fazer nossas mídias de um portfólio, dar uma autoridade no que nós somos autoridades, né? Então, como a gente é especialista em laje, em produzir esse sistema já consolidado no mercado, com agilidade, qualidade e já conceituado, mostrar, né, o que nós estamos fazendo, as obras que estamos executando, as dificuldades que a gente enfrenta. Então, com o Instagram, principalmente, a gente consegue isso, porque estou sempre postando obras grandes, pequenas, médias, obras com diferentes dificuldades, pé direitos altos, escoramentos variados, irregulares, obras em Goiânia, fora, hospitais, escolas, obras de grande porte no Aldeia do Vale. Então, isso é um diferencial para a gente, era mostrar mesmo a nossa marca na prática. Para, por exemplo, alguém entra em contato, como que funciona o sistema? Em vez de eu pegar e falar, não, é muito técnico, são formas metálicas, autotravantes, fala, eu falo isso, é claro, mas falo, vai lá no meu Instagram e dá uma olhada. É assim que funciona. Para mim, funcionou muito nesse sentido. Tem uma coisa que a gente sempre fala, é que o Instagram é para todo mundo, sim.
é para quem tem um tipo de negócio ou tipo de empresa que não fecha negócio diretamente por redes sociais, ou que você acha que não fecha. É para quem está com agenda cheia, calendário cheio, não tem como pegar outro serviço, porque Instagram não é só para vender. Instagram é para firmar autoridade, é para funcionar como portfólio. O papel das mídias sociais está para muito além de venda direta. E aí a gente volta naquilo que a gente sempre fala. Por isso que é preciso ter uma estratégia, porque quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. E para o Luca, uma estratégia que vende não funcionaria. Não que ele esteja recusando obras, não é isso. Mas o Instagram dele tem outro objetivo. Agora vamos falar de um assunto polêmico. Como tem sido lidar com os novos desafios com seus funcionários, que você está sofrendo muito com os vícios que eles têm em jogos de plataforma? Nossa, isso na realidade hoje, para minha equipe, é o maior problema que eu enfrento. É uma coisa que, nos meus 15 anos à frente da empresa, à frente assim, desde estagiário, desde quando eu assumi mesmo, tem 12 anos que eu estou à frente, é uma coisa que está praticamente incontrolável. Hoje, na minha linha de montagem, que são 22 pessoas que eu coordeno, né, que eu gerencio entre montadores, encarregado, ajudantes, vou te falar que 3 ou 4 pessoas não fazem uso de uma plataforma de aposta, de um tigrinho, caça-níquel. E isso está gerando endividamento dos seus funcionários. Endividamento, pessoas deixando de pagar compromissos como pensão alimentícia, deixando de pagar o aluguel, deixando de acontecer um caso extremo de funcionário pegar o vale alimentação e trocar para poder jogar. Então, é um enfrentamento muito difícil que eu acho que vai ter que ser feito de alguma forma pelas autoridades, alguma coisa, porque é uma pandemia. Hoje isso eu acho que está mais grave do que as drogas. Está muito complicado. Sabe, Luca, que a primeira vez que você me contou disso, a primeira vez que você dividiu comigo mensagens dos seus funcionários desesperados, gastando o dinheiro do salário, assim, logo que receber, eu fiquei chocado, porque a verdade é que isso está muito longe da minha bolha. A gente sabe que o problema existe, a gente vê os debates nas redes sociais, mas para algumas pessoas, eu era uma delas, isso está tão distante que dá a ilusão de que esse problema não é tão grave quanto ele é, e aí a gente só sente na pele quando o problema tem um nome. O problema é do João, o problema é do José. Não dá a mesma sensação do que o problema é números numa matéria no Instagram falando da quantidade de pessoas. E pra gente não deixa de ter a lembrança tão importante das responsabilidades que a gente tem na rede social. Sempre que a gente trabalha com influencers, mesmo com influencers pequenos, a gente fala muito sobre isso. A gente acha que a gente tem um poder limitado sobre a vida das outras pessoas, mas, na verdade, o poder da influência é gigante, para o bem e para o mal. E a gente é responsável, sim. As redes sociais perderam muito nos últimos tempos, né? Com as regulamentações enfraquecendo muito, em decisões infinitamente danosas para a saúde pública. E eu acho que o que está acontecendo das plataformas de apostas o aumento desenfreado disso é uma grande consequência disso. E a gente precisa debater, sim, sobre o papel desses influencers. Porque o Felca mostrou de um jeito bom o quanto o influencer tem poder de mudar, de reestruturar e recaminhar uma pauta, né? Então, a gente tem que ficar atento. E, sim, se você segue uma pessoa que faz, você está sendo influenciado, você está estimulando, porque essa pessoa ganha para isso. E ganha muito bem. E quanto mais ali, né, curtidas e visibilidade, engajamento ela tem, mais ela tá condizente com fazer aquilo que ela tá fazendo. Qual é, na sua visão, o papel do empresário quando ele percebe que a vida do funcionário está sendo ali, impactando a sua performance profissional? Como é que você lida com isso? Nossa, isso é uma coisa que é diária lá na firma. A gente lida com problemas pessoais dos funcionários a cada momento. Assim, o funcionário que chega para trabalhar para mim, vamos falar assim, um rapaz que acabou de chegar do Maranhão, o João, com 18 anos, ele chega sem lugar para morar, está morando de um favor num amigo, então ele vamos falar, classe D.
ele tem vários problemas até de moradia, de alimentação. Então, assim, é problema que você soluciona na conversa, num olhar mais perto. Ó, você está começando? Então tá, ó, aqui é o alimentação e o City Pass, isso aqui é para o seu mês inteiro. Não vai gastar isso já de cara. Você vai ter outro recebimento tal dia. Então, assim, é um olhar que você tem que ter um a um. Mas essas coisas dos problemas influencia bastante na vida de funcionário. Então, eu procuro estar sempre com um olhar perto e poder atender de acordo com o que possa ser feito, né? Então, se a pessoa chega com um problema, a gente pode ajudar, a gente tenta solucionar. Olha, não é um trabalho fácil, né? Porque é para além do seu trabalho. Todo mundo que a gente conversa, que está chegando pela primeira vez para fazer gestão, sempre fala para a gente, na faculdade, ninguém me avisou que eu ia ter que fazer vídeo para o Instagram, mas na faculdade ninguém te avisou que você ia ter que dar conselho para a vida... paizão dos funcionários mesmo. Para a vida pessoal de pessoas além da sua família, dos seus amigos, né? Pessoas que não têm um elo do sentimento ali. Aliás, eu acho que no final acaba tendo um elo de sentimento, né? Você acaba tendo uma vivência pessoal lá dentro. Isso transforma, né, você? Porque quando você sai muito da sua bolha, isso te transforma. Ver diariamente como a realidade é diferente da sua, de oportunidade, de tudo, faz cair, né, várias coisas que você acredita que não são realmente verdade, tipo meritocracia e várias outras coisas. Mas temos que encerrar. Então, Luca, olhando a sua trajetória até aqui, de empresário, líder, pai, marido... Qual é a conquista que mais te orgulha? Nossa, que mais me orgulha? A conquista que mais me orgulha são meus filhos. Mas eu sou muito orgulhoso e muito grato pela minha empresa, por eu ter sido formado na empresa que eu fui estagiário, por eu ter tido a oportunidade de virar um profissional, igual me formei trabalhando lá, de ser engenheiro, poder exercer lá, de eu ter tido a oportunidade de virar sócio na empresa, de ter feito parte da cultura que já existia, de ter implantado um pouco da minha cultura, das coisas que eu acredito na empresa. Então, eu me orgulho bastante e sou muito feliz e acho que eu nasci para ser engenheiro, a gente já conversou isso várias vezes. Eu nasci para liderar as pessoas, os meus funcionários. Tenho uma proximidade de paizão mesmo com eles. Eu venho muitos problemas, a gente tenta resolver, ajudar. A coisa que eu mais gosto é ver um funcionário que começou a trabalhar comigo, desenvolver, ele compra a primeira motinha, passa um pouquinho, ele consegue comprar um carro, casa, compra uma casinha. E isso não é um ou dois exemplos, não. São vários. Pessoas que entra como na construção civil, mas vai desenvolvendo, estuda e sai. Eu tenho ex-funcionários que viraram contador, que hoje trabalha, estudou, saiu, comprou casa, comprou moto. E o pessoal continua na área da construção civil, porque não pode achar também que é só um trampolim. Que é só um trampolim. Não, tem gente que é montador, é muito feliz, ele trabalha, ele tem as coisas dele, programa férias, tem uma vida muito boa. Então, essa é a melhor parte do trabalho, na verdade. Você vê o funcionário se desenvolver, conquistar as coisas dele, vestindo a camisa da sua empresa. Então, ele vai te dar o retorno e ele tem o retorno também. É muito gratificante. Luca, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu acho que você tinha que estar sentado nessa mesa. Você é parte dessa história desde lá do comecinho. Seu apoio foi fundamental para a gente ter chegado até aqui e é fundamental nesse projeto também. Obrigada. Muito obrigada. Vou pôr aqui ao vivo a nosso agradecimento, que é muito obrigada. Você e o Fê são parceiros mesmo. Obrigada por ser pau para toda a obra. E quem assistiu até o final, comenta aqui nos comentários paizão. E nós temos uma novidade. O Pode TT agora vai ser semanal. Então, toda semana tem episódio novo no ar e a gente te espera até o próximo. Estamos esperando.